Doutora Isabela, bem-vinda. Hoje estamos aqui juntos. Compartilhávamos aí o espaço do hospital, mas hoje resolvemos nos juntar aqui no podcast. Bem-vinda e obrigado pelo convite. Eu que agradeço o convite e é uma honra, né, compartilhar um pouco da minha trajetória aqui. Exatamente. E ainda mais por essas conquistas, né, de vocês que são aqui da região e acabam retornando para impactar positivamente. Mas vamos lá, não é todo mundo que a conhece, doutora Isabela. Muito bem, então, doutora Isabela. Bom, vamos falar um pouquinho de você. Da onde você nasceu, se natural onde você estudou, faculdade, por que medicina? E acabou Uhum. depois fazendo neurologia lá em São Paulo. Muito bem, conta um pouquinho assim, resumidamente para nós. Então, eu nasci em Estreito, né, no Maranhão, e eu escolhi medicina desde pequena. Eu já sabia que eu queria fazer medicina. Não tenho ninguém na família para ter influenciado isso, mas eu já falava que queria ser médica, né? E aí sempre estudei em escola pública. E aí, quando eu terminei, que eu não passei de primeira, foi um baque muito grande, né? Mas sempre fui muito estudiosa. E aí fui para Goiânia fazer cursinho. E aí fiz minha faculdade em Porto Nacional, na Itepac, é, que é aqui no Tocantins. E aí a faculdade não tinha uma estrutura bem definida, né? Faltava muita coisa, mas eu fui com aquele, aceitei ficar lá e sempre pensando assim, quem faz o lugar é o aluno. Exatamente. E agora é engraçado esse desejo de ser médica e não teve nenhuma influência. Mas você lembra de alguma coisa, algum seriado? Porque assim, no meu caso, eu tenho meu pai médico, né? Meu pai, meu tio. Mas eu lembro que assim, me impactava muito, sou mais velho que você, mas tinha o seriado, até deve ter um reprise dele, que é o Emergency Room, que é o Emergência Médica que tinha, que passava até na TV aberta. Agora tem vários, né? Grey's Anatomy, tem vários agora. Grey's Anatomy, né? Mas eu lembro que impactou muito esse seriado, né? Mas consegue fazer algum link, alguma coisa, não? Não consigo, assim, não sei se foi alguém assim que eu admirei, né, durante na minha infância que eu vi, mas eu não consigo lembrar o porquê que eu escolhi, né? Mas a minha avó sempre fala, não, desde pequena eu queria ser pediatra. Aí ela fala, né? Mas aí no caminho eu fui mudando para neurologia. E essa situação, acho que dois choques aqui vale a pena lembrar, né, Isa? O lance de você ter tentado, acabou o colégio, sendo uma boa aluna, tudo, mas mesmo assim tomou um não, né? Tomou uma negativa. Porque a vida é feita dessas negativas, né? Se a gente for examinar, e o segredo do sucesso é como que, o primeiro momento é como a gente lida com com essa negativa que Sim. vai chegar, né? E aí o ato de superar, de reconhecer as falhas e fazer os consertos, os ajustes necessários, e em cima disso, colher novos frutos, que normalmente serão melhores dos primeiros que foram frustrados, né? E esse momento aí foi muito difícil? Como é que foi? Ou você encarou numa boa? Porque é ruim, né? Você Ah, acabou o colégio e tá um não, né? Eu tive a mesma sim. coisa, também fui pro cursinho, né? Mas eu acho que isso é o meu diferencial hoje, porque eu dou muito mais valor às coisas, né, que eu conquistei, né? E a faculdade, quando eu entrei, eu valorizei aquilo ali, porque não foi tão fácil, né? Porque eu achava, eu era uma das melhores alunas na minha cidade, né? Falei, vai ser tranquilo passar, né? Então, quando eu recebi esse não, meio que eu acordei, e aí eu fui, tive outras oportunidades de conhecer, fui para Goiânia fazer cursinho. Então eu fui vendo que o mundo era um pouco diferente do interior onde eu estava, né? E E isso só me fez crescer e eu levei valorizando cada passo que eu dei, né? você consegue colocar que talvez isso foi um ponto de inflexão na sua vida? Porque tem a Isa antes desse não, desse baque, desse choque, e tem a Isa depois? Sim, tem. E foi uma É, mudança muito grande, né? Terminei o ensino médio, fui morar fora, né? Conhecer outros lugares, igual eu falei, tudo muito diferente. Eu chegava no cursinho, tinha coisas que para mim eu nunca tinha visto. Então eu estudei muito mais do que as pessoas que estavam lá, né? Eu ficava horas sentada estudando, ia para a biblioteca para tentar acompanhar o pessoal. e hoje nós estamos nessa popularidade do estudo médico, né?
ficou assim praticamente hoje com vestibulares online e até com sobra de vagas. A gente sabe que, infelizmente, hoje o que determina a pessoa estudar medicina é a condição financeira de pagar, porque em algum Uhum. lugar ela arruma alguma vaga, né? Sim, Infelizmente, essa é a realidade. Você acredita, até porque você tem contato com alunos hoje, você, além de fazer assistência médica neurológica, você também participa da formação direta e indiretamente de muitos colegas e alunos. Você acredita que talvez essa facilidade hoje do acesso a medicina acaba sendo um dos elementos que está prejudicando o forjar do médico que a gente estava acostumado. Acho que isso acaba piorando, porque você, por exemplo, se modificou por essa dificuldade, né? E o que a sim. gente está vendo hoje do padrão da. Lógico que tem exceções, como tudo, mas de uma maneira geral caiu muito o nível dos alunos médicos, né? Sim, eu acho que tudo que você conquista tem um esforço, né? E esse esforço vai te moldando, né? Aqueles nãos que você recebe, isso faz você crescer. Então, a pessoa que se dedica, que é o diferencial, a gente vê isso na prática, né? A gente que tem contato com alunos, você sabe aquele que só tá ali para pegar a presença e aquele que quer aprender alguma coisa, né? E isso é um diferencial que eu fui e acredito nos alunos também, quando a pessoa quer, até o professor para ensinar ali. Porque é corrido para todo mundo, para os professores, naquela correria do hospital, mas quando você vê aquele aluno que quer, você fala, não, eu vou tirar um tempo aqui para ensinar ele, né? E isso faz o diferencial. Que é o que você comentou também em relação à sua própria formação na faculdade. Que, por exemplo, nós temos alunos aqui, né? Você está aqui com a gente, tudo, os alunos da própria Unitepac e da UFNT que nos acompanham aqui da região de Araguaína, né? Que é onde nós estamos por aqui. E, e às vezes a gente passa isso para eles, né? De apesar das dificuldades locais, né? O sucesso, grande parte, tem que ser colocado neles próprios, né? No sentido de eles têm que Sim, jogar essa atividade, essa intenção, essa proatividade de não esperar de braço cruzado ou sentado as coisas acontecerem. E quando eles vão para cima, eles abrem portas e janelas e, né, e modificam sim, a tudo. gente está vendo, Por, acompanhando eles aí. Só Exato. sucesso. E em contrapartida, eu lembro eles porque eu sou de São Paulo, né, como você sabe, formei lá na Federal em São Paulo, tive acesso às situações de ponta e todo mundo que estava no meu grupo lá não necessariamente vingou bem, porque o fato de estar também num lugar que facilita ou tem pessoas de excelência, não naturalmente passa para você excelência, até porque Sim, depende desse casamento do parte do aluno e a parte do professor, do corpo docente. E é o que você enfrentou. Você falou, ó, você fez acontecer. Teve as dificuldades, claro, quem está lá tem mais sim. facilidade, mas você não se lamentou e parou a vida para isso. Você foi para frente, você superou e venceu. Você consegue apontar qual que foi a grande dificuldade que te marcou durante o período de formação médica, dado estar em Porto Nacional, no TEPAC? Quais foram os grandes elementos que você acha que você destaca que você superou? Quando eu fui para Porto, a faculdade estava numa transição, trocando de instituição. Virou Itepac, logo, acho que um semestre depois do que eu entrei, né? Então a gente tinha muito, não tinha uma organização, os professores, estava aquela troca, né? Então a gente sentia um pouco de insegurança. Aí eu falei, não, já estou aqui, vou fazer acontecer. E aí o que abriu uma monitoria de anatomia e eu fiz a prova e eu acho que isso me motivou muito. E aí a partir daí eu fui monitora de neuroanatomia e aí nessa parte de monitoria, liga, a gente tem mais contato com o professor, né? Do que ficar só na sala de aula. Então a gente via os professores estimulando a gente. Quando eu fui fazer o internato, foi um professor meu, falou, Isa, vai para São Paulo. E aí eu fiz a prova, fui para São Paulo, que foi outro ponto que mudou muito a minha vida, né? Interessante Eu isso. fui para um hospital grande, que foi o Santa Marcelina. Eu não sabia nem o que que era residência certo, porque não tinha residência em Porto Nacional. E aí, quando eu cheguei lá, vi aquela galera boa estudando, e aquilo ali só fazia crescer em mim que eu quero isso para minha vida. E aí foi, então, eu fiquei um tempo trabalhando, mas eu falei, eu quero fazer residência. E aí foi quando eu fiz neurologia. Agora, dois pontos aqui. Primeiro, o choque. Porque eu sou de São Paulo, né? Eu nasci naquele caos. Imagina você em Estreito, aqui, que eu trabalho lá em Estreito, na CEA Médica, Uhum, lá com você sim, também. É, depois você vem para Porto Nacional, Goiânia, né?
já dá uma modificação interessante. Aí volta para Porto Nacional, perto de Palmas, de repente vai para o internato Santa Marcelina, que é a Zona Leste de São Paulo, que é Sim, violento, feio, sujo, eu achando, trânsito, o sim, dava um hospital, medo. caos, lotado. Mas que choque, Isa! Como é que foi isso? Mas foi para mim, eu dou graças a Deus por ter tido essa oportunidade, porque foi um lugar que eu cresci muito, muito. No começo a gente acha tudo muito estranho lá, a Zona Leste, depois a gente começa a Dá fazer para parte chorar, não dá dela. quando chega lá de medo? Meu Deus, o que eu tô Dá. fazendo aqui, meu Deus? Tinha medo de sair de casa, só saía de casa até 6 horas. Depois você acostuma, e aí a gente ficava num prédio que só tinha residente e estudante, então acaba que a gente também acaba fazendo uma família, né, ali, tá todo mundo longe. Não era tão fácil acesso, né, para ficar indo e voltando, né, os gastos. Mas, e o hospital é muito bom, os professores, então isso te anima muito e faz você querer sair da sua casinha ali, né? E o lance da residência, né? Engraçado. É, acho que assim, o internato, essa sacada, essa possibilidade que você teve de fazer um internato fora no serviço grande já foi. Eu acho que assim, quem está nos ouvindo e está nesse momento e está numa faculdade menor tem que avaliar com carinho isso, né, Isa? Porque é um diferencial enorme. E até lembro aqui, né? No seu caso, estava ali em Porto Nacional e foi lá para São Paulo. E para aquele que tiver oportunidade e também quiser enriquecer, até fora do país, às vezes uma É. observação, uma experiência, porque só engrandece. Você sai de um. Sim, a gente tem Eu, uma aluna, né, que foi recente, né? exato. É, e assim, hoje eu acho que não tem mais essa facilidade de você escolher o local que você vai fazer o internato, né? Essa oportunidade. A minha faculdade tinha, porque a cidade não tinha estrutura para acolher todos os internos. Então tinha internato Goiânia, São Paulo, Palmas. Mas, igual você falou, fazer um estágio, a gente conhecer. Às vezes a gente está no interior e acha que o nosso lugar é o pior lugar do mundo. E aí, quando você vai para outro lugar, você vê que também a gente faz as coisas certas. Então, é bom também a gente ter essa visão de um lugar grande, de um lugar pequeno, até para a gente abrir a nossa mente, né? E a Que às vezes a gente dinâmica só reclama. também, né? A dinâmica Sim, do serviço, a rotina, mais acadêmico, até mais volume, como resolve mais rápido as coisas, porque precisa ser mais rápido mesmo. Tudo isso aí sim. muda muito e traz um expertise para quem volta, né? Que contamina positivamente quem está aqui na região e não teve experiência, não é isso? Eu sempre, quando os alunos estão rodando comigo, eu falo para eles: vocês têm que pegar o bom de todo mundo. Todo mundo tem uma coisa boa para oferecer. Você está no lugar acadêmico, você vai participar mais dessa área. Você está no lugar mais prático, você tem que pegar essa parte mais prática que você precisa para exercer a medicina, né? Então, eu sempre, todo mundo tem alguma coisa para ensinar para você. E aí você vai Compete. formando o seu jeito, né? Ah, eu gosto disso, disso, até formar o profissional que você é. Compete a nós reconhecer o que cada um pode oferecer de bom para nós. E lembrar também que ver a coisa errada também nos ensina a não Mas fazer. enfim, né? Não quero ser assim. Exatamente, porque nós vamos passar por momentos ruins ou contatos ruins, e aquilo também, que se você souber aproveitar, vira uma marca que te engrandece no sentido que, olha, eu já vi alguém fazer daquele jeito ruim, e aquilo eu não quero para mim. Um dia que eu estiver próximo àquilo, eu falar, opa, volta que eu não quero caminhar para aquele sentido, né? Sim, muito bem, isso é verdade. E a residência é engraçado, porque hoje em dia a galera. Você compartilhou uma coisa que você nem sabia o que era residência, nem pensava, né? Talvez. Sim, Mas é engraçado porque, assim, eu sou do. Como eu tenho pai médico, tudo, e no ambiente que eu estava em São Paulo, era uma coisa, assim, meio que contínuo, né? Não existia não fazer residência, né? E hoje, até porque não tem tanta vaga, inclusive porque exponenciou a abertura de vagas de graduação, mas as vagas de especialização ainda não acompanharam esse ritmo. E devido à dificuldade, também, como a gente falou, o perfil da galera, hoje se discute se vale a pena residência ou não. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha que é possível avaliar não fazer residência? Como é que é a sua visão? acho que é obrigatório. A residência é uma fase, assim, eu falo para todo mundo, que é uma fase que muda você. Primeiro que você tem uma hierarquia a respeitar, você tá na prática fazendo aquilo ali. Você tem chefes que às vezes você não entende o porquê que eles estão te cobrando tanto, mas é para você aprender a ser um bom profissional, né?
A minha residência foi assim, muito desafiadora, assim, tinha tantas coisas acontecendo, as dificuldades, né, que a gente tem, tanto com conteúdo, mas eu acho que é mais lidar com tudo, né? O R1, o R2, o R3, tá ali nos chefes, as cobranças que tem, principalmente o R1, né? A gente acha que não vai conseguir vencer aquilo ali, mas a prática para mim é fundamental. Porque você não aprende só medicina, tem tudo no livro, mas aprender a fazer daquele jeito, você repetir várias vezes a mesma coisa até ficar bom, então é fundamental. E aprender com seus erros, né? Então, cada vez que você faz uma coisa, você fica bem melhor, várias vezes, né? E você então terminou a faculdade aqui na Antepac Porto Franco, e aí passou, você fez clínica médica ou neurologia direto? Como é que foi o acesso? Neurologia direto, né? Em Marília, Direto. na FAMEMA. Mas antes disso, por que neurologia? Da onde Porque saiu essa neurologia escolha? Dá para explicar? Como é foi que da, foi? não, foi da parte da minha da neuroanatomia, né, quando eu fui monitora. E aí eu tinha um chefe muito bom e acabou influenciando e eu vi que eu queria aquilo ali. E no meio do caminho a gente tem uma troca quando eu cheguei no Santa Marcelina, que tinha várias especialidades, né? Aí cada vez que você passava numa especialidade, você queria mudar a especialidade. Mas a neurologia, eu falo que ela me escolheu, porque quando eu fiquei trabalhando, né, em São Paulo, e aí a gente cansa da porta, né? Ainda mais eu que sempre soube que queria fazer residência. Então chegou um momento que eu não estava mais gostando da vida ali de atender porta. Eu falei, não, eu preciso fazer uma residência. E aí não passei para neuro, mas fiz uma prova para clínica. E aí passei na prova para clínica. E aí eu fui, falei, não, vou fazer clínica, porque eu gosto também de endócrino, Então né? você começou a residência de clínica, então. Comecei. Então mas você prestou neuro e clínica, É, que é o sim, neurologia é acesso direto, certo? Se isso, inscreve para neurologia num serviço, pode escrever em clínica médica para outro. Aí isso. você não passou em neuro. Não Aí você passei passou neuro. em clínica. Aí você Eu começou fiz umas clínica. neuros e outras clínicas, sabe? Aquele negócio assim, Certo. eu quero fazer uma Não, claro, você está residência. administrando, vamos ver o que vai dar, e passou em É, clínica. Aí você começou. Passou isso. E onde? passei no Suzão, né? Suzão, que aí você escolhe o lugar. E Deus faz as coisas perfeitas, né? Porque a minha nota dava para me ter passado no Santa Marcelina. E eu não deu certo de passar lá. Se eu tivesse passado, eu acho que eu não tinha tido coragem de desistir. Aí eu fui para Carapicuíba, que é perto de São Paulo ali. Nossa Senhora! Se Santa Marcelina tava ruim, a Zona Leste, Carapicuíba, oh, meu Deus Não, do mas se eu céu. tivesse passado no Santa, eu não tinha desistido. Aí eu fui, primeira semana, né? Comecei no estágio da UTI. E aí, todo dia que eu chegava, eu falava, meu Deus, eu acho que eu quero é neuro. Eu acho que eu quero é neuro. Ainda pensei em ficar, faço clínica, depois eu presto para neuro. Eu falei, eu não vou dar conta de estudar para passar para neuro, né? E fazer clínica. Aí, quando foi uma semana, eu falei, não, vou desistir e vou sentar e vou estudar para neuro. E aí foi quando deu E tudo essa certo. decisão foi tão fácil assim que você está falando para nós? Não, foi não, Porque né? desistir é um negócio duro, né? Duro, Fazer porque prova de parece que a novo. gente tá ali, você tem uma oportunidade, né? E tá ali jogando fora e você não sabe o que que vai te esperar. Mas foi assim, ao mesmo tempo que eu falei, vou desistir, então vou. E eu já tinha pedido contas de todos os meus empregos CLT, quando eu passei para clínica, né? Então, já tinha, porque eu falei, vou fazer clínica, então pedi as contas, que você tem que cumprir o aviso de 30 dias, né? E aí, quando eu terminei, que eu desisti, tinha que voltar para os plantões, e eu falei, agora, né? Mas vamos lá. Eu sempre fui, como eu falo, uma medrosa com muita coragem. Então, vamos começar tudo do zero. Gostei. E aí, fiquei mais leve, falei, não, vamos trabalhar menos, e comecei a estudar, e aí no final do ano deu certo. Mas no fundo você definiu o que é coragem, né, Isa? Porque coragem não é ausência É de medo. coragem. Porque A o gente pessoal tem que ter muita costuma. coragem. Porque o pessoal costuma, eu não sou corajoso porque eu não tenho medo. Não, o corajoso ele tem medo, só que ele administra o medo e ele consegue não, não congelar, não deixar de fazer as coisas, Sim, mesmo tendo medo sobre aquela situação à frente dele, né? E sim. legal o seu depoimento, porque assim, quantas pessoas não passam pelo que você passou, ou estão em vias de passar, ou estão pensando nessa decisão. Então, está aí a prova de que tem que seguir o coração, a racionalização e ir para cima, porque dá certo, né?
Dá certo. Sim, não dá certo. Quando você quer, parece que as portas vão se abrindo, né? E eu falo também, quando é seu, né? Não, não importa, assim, você tem que fazer sua parte também, não é sentar e esperar, né? É muita dedicação, estudo, você tem que fazer para conseguir. E aí você estudou mais um tempo para neuro, aí conseguiu passar em neuro, e aí acabou passando em Marília, que é uma ótima cidade, né? É bonita, Sim, tudo. sim. E fica longe, inclusive, né? Fica a 700 quilômetros de São Paulo, é longe, né, da Fica longe, capital. isso é a parte ruim. Para Fica ver bem a família era longe. mais difícil, né? Exatamente. Mas foi bem acolhida lá? Como é que foi? Porque eu sei que é uma cidade maravilhosa, né? Sim, não, eu Marília. gosto bastante de Marília. No começo é igual eu falei, né? Residência tem, você passa um ano dentro do hospital. No primeiro ano é só trabalhando, né? Que o E aí a gente objetivo é esse fica, mesmo, né? é, mas a gente fica pensando, nossa, essa vida, né? Reclama, porque residente reclama, todo mundo reclama. Mas aí quando você vai vendo o tanto que você cresceu, o tanto que você mudou, você fala, meu Deus, obrigada por eu ter tido essa oportunidade. Eu lembrava assim, né? O R1, a única coisa boa é que ele tem dia e hora para acabar, né? Porque apesar de É, ser excelente, te aprende muito, mas é cansativo e às vezes até sequelante, dependendo do serviço. Por exemplo, algumas sim. especialidades são mais hostis, né? Vamos dizer assim. Neurocirurgia, por exemplo. Neurocirurgia, ortopedia, urologia, tem várias, cirurgia geral, né? A questão não é comparar qual é a mais, mas a gente sabe que a residência é um momento crítico, né? Que falta suporte, acho que tem que ser assim mesmo, acho que eu acredito que tem que ser intenso mesmo, mas o que falta às vezes, é Tem. suporte, né? Para dar estrutura, porque antes você bater e não acolher, né? Então, é que nem quando você vai É. na academia treinar, você tem a semana que o peso tá alto e a semana que você faz o recovery, né? Isso na residência, acho que às vezes falta esse balanço, não tem esse zelo. Mas enfim, é outra Aham. conversa. E aí você começou, então são 3 anos seguidos, se eu bem me lembro, né? Neurologia. Você Sim, deve ter três rodado um anos. ano ou 6 meses na clínica de novo, depois foi passando para neurologia, né? É um ano na clínica e depois vai para neurologia. A gente tem as Neurologia. atividades no primeiro ano, né? Aulas que a gente acompanha dos R2 e R3, mas você fica mais na clínica mesmo. E a formação você acha que foi boa? Como neurologista agora falando, o serviço de destaque em alguma sub-área? Como é que é a neurologia para quem pensa em neurologia hoje? Como é que a residência é desenhada? Lógico, você vai falar um pouquinho do seu viés de Marília, mas eu acho que deve ter um parâmetro com as residências que você já conhece fora, né? Como é que funciona? Marília também tinha suas limitações, né? Mas é igual eu falei, tinha a parte que a gente vencia as nossas limitações com o que a gente tinha ali. Não é um grande centro igual a USP de Ribeirão, igual o Santa Marcelina, a Unifesp, né? Que você tem todas as subespecialidades da neurologia ali, bastante chefes, mas a gente conseguia aprender bastante com o básico bem feito, né? Então a gente tinha um fluxo Ma- muito grande de Mas você pacientes. lembra como é que é, só para quem está pensando em neurologia, como é que, porque assim, o primeiro ano praticamente ele vai ficar na clínica médica de novo, deve rodar o quê? Aham. UTI, PS, ambulatório Isso. geral, talvez grandes áreas endócrino, cardio, deve rodar, não sei, né? Tem a parte, a gente fica PS, UTI e a parte ambulatorial, né? Então você vai rodar endócrino, cardio, você passa e a enfermaria da clínica também. Lá a gente não tinha enfermaria dividido igual no Santa Marcelina, né? A enfermaria da cardio, a enfermaria da endócrino. Então acabava que você rodava na clínica e tinha os pacientes dessas áreas, né? Já no Santa Marcelina tem a enfermaria de cada especialidade. Enfermaria da neuro, enfermaria da cardio, enfermaria da endócrino. E a gente também faz parte ambulatorial. Por exemplo, na endócrino, você vai para o hospital ver os pacientes, mas você também tem o ambulatório num período aí. E aí, no segundo ano de neurologia, a gente fica mais no pronto-socorro. Então, a gente tem protocolo AVC, que você fica responsável, tem que evoluir os pacientes da enfermaria, interconsulta, e tem uma parte que é ambulatório, mas a maior parte é PS mesmo, é pronto-socorro. E aí, já no terceiro ano, você fica mais ambulatorial. E então assim, então no segundo ano praticamente o foco é lidar com a emergência neurológica. Assim, vamos falar Sim, que a base do é, R2 é a emergência neurológica, que isso. hoje praticamente é centrada na parte vascular, né? E tem as outras partes, né, do sistema nervoso periférico. Vou puxar para o meu Guillain-Barré, né, que chega, cefaleia. Então, acaba que você fica responsável por tudo que chega na entrada de neurologia, né, na urgência. Mas a maior parte é AVC mesmo, da enfermaria.
Aí já no terceiro ano aí começa a explorar um pouquinho mais essas sub-áreas, né, até ambulatoriais da neurologia, né? Sim, que É, você fica mais ambulatorial e dando suporte para o seu R-, né? tá. E aí quando termina, vocês fazem uma prova de título, quando termina o R3, e aí você já praticamente você é certificada como neurologista, não é isso? É, quando a sua faculdade a residência já é cadastrada na MEC, ABN, no MEC, ABN, MEC e é, ABN, né? não precisa fazer prova para você receber o título, né? Você já tem o RQE, mas tem a prova da Sociedade Brasileira de Neurologia para fazer. Tá. E essa prova é uma prova um dia único, é teste, é prática, como é que é? Não, tem prova, escrita, prática e vídeo. Tá, Então legal. são divididas. Tá. E aí depois, normalmente, vocês vão para uma sub, né? Não é todo mundo, mas a maioria devia, hein? Fazer o tal do R4, né? Que seria isso, né? Sim, acho que na neurologia é difícil a gente não ir, né? Porque é tanta coisa, né, que a gente tem que tentar afunilar ali. E aí a gente vai pro R4, né? E Que isso aí, quais são as áreas hoje mais fortes do R4? é vascular, né? Que vascular, neuromuscular, cognição, distúrbio do movimento, acho que são as principais. E a sua que você foi? A neuromuscular. Neuromuscular, muito bem. E aí você acabou fazendo Marília, não, você foi para USP Ribeirão. Fui para USP Ribeirão. Outra mudança, outro Outra padrão de mudança que eu cidade, nunca imaginei de que eu poderia estar serviço. lá, né? Foi uma coisa assim, igual eu falei, a medrosa com muita coragem, né? Falei, vou fazer essa prova, né? E aí, quando soube do resultado, fiquei muito feliz, né? E é outro lugar que também, cada lugar que eu passei foi transformando, porque quando eu cheguei naquele serviço, tudo estruturado, falei, nossa, isso existe. Hoje eu sou fã de lá, porque assim, as coisas acontecem. A neurologia de lá, para o pessoal que tá querendo prestar neurologia, eu super indico Ribeirão Preto, porque tem tudo. E é tudo bem estruturado já. A neurologia, acho que é uma das referências no Brasil, né? E a cidade é gostosa também. E a cidade é muito boa. Bem melhor, infelizmente, que no Santa Marcelina, que é a Zona Leste de São Paulo ali é problemático, né? Mas faz Carapicuíba, parte, então, eu né? não vou nem comentar, que aquilo era horrível, bicho. É verdade. E você teve proposta de ficar por lá, Isa, em Ribeirão, quando você terminou o R4, ou mesmo em Marília, quando você terminou o R3 lá? Eu pergunto, sabe por quê? Porque um dos elementos, além da gente querer o melhor lugar para se formar, um lugar com mais estrutura, com mais recurso, isso também vai influenciar, às vezes, o seu marido, onde você vai, quem você vai conhecer, onde você vai começar a trabalhar, o chefe que vai te absorver para um serviço. Então, às vezes, você vai para uma Sim, cidade X, seu caminho podia ser um. Você vai para uma Y, que o serviço pode ser até pior que o X. Mas aqui você é melhor absorvida e você acaba ficando por lá. Porque sim. ninguém fala muito sobre isso, né? Porque às vezes a região te absorve, né? Sim, com certeza. Eu, assim, foi uma opção voltar, né, por causa da minha família, mas eu tenho certeza que se eu tivesse continuado lá, a gente ia continuar na USP fazendo mestrado, doutorado, né, essa parte aí, e tá junto com o pessoal do ambulatório, né? Ou E a cidade seja, eles também. absorvem, eles querem que você fique, ou seja, que quem quiser acaba ficando mesmo, né? Sim, a cidade tem bastante, né? Porque eu acho que entra 15 ou 16 na residência de neuro geral. Então é bastante, né? E a cidade é boa, então o pessoal acaba ficando. E aí também em São Paulo tem a oportunidade de você trabalhar nas cidades do lado, né? Que é tudo muito fácil acesso. Diferente daqui, que é tudo muito longe, difícil acesso, né? Sim, lá é tudo duplicado, então você vai e volta no mesmo dia, né? E a cidade, você sabe que é bem desenvolvida. É. E aí, bom, você pegou seu título, fez neuromuscular, 1 ou 2 anos de neuromuscular? É 2 anos, São eu dois fiz anos, tá? com eletroneuromiografia, né? Só neuromuscular é 1 ano. Agora, se Tá. você faz os dois juntos, são 2 anos. Mas isso depende de cada serviço, né? Por exemplo, na Unifesp, eletroneuro é junto com polissono e eletroencefalo. Então, são 3 anos.
É Então, o puxado, ferro vai né? depender do que você está procurando mesmo, né? E aí, quando você terminou, você já quis voltar? Ou você chegou ainda a ficar um tempinho lá, uns meses? Como é que foi esse chamamento da família para a região aqui? Foi isso aí, essa pressão eu já sofria bastante. Eles, quando eu terminei neuro, eles acharam que eu ia voltar, mas aí eu fiz mais a sub. E aí eu ainda fiquei, voltei para casa dos meus pais, comecei em Imperatriz, né? E fiquei indo para São Paulo. Eu ficava 15 dias em São Paulo, 15 dias em Imperatriz. Mas Atendendo. 6 meses, fiquei fazendo um fluxo de exames de um professor meu que estava fazendo estágio fora. Então, Então eu fiquei você. responsável pela agenda dele. Tá, mas isso quando você tinha acabado já a subespecialidade. Sim, a Você ficou SUS. 6 meses, Imperatriz, São Paulo capital ou São Paulo Ribeirão? São Paulo, Ribeirão e São Carlos ali na região. Que é do lado ali. São É. Carlos, inclusive, que é outra cidade maravilhosa, São Carlos. Tem até a Federal Sim, lá, é. tudo. Eu acho que Nossa, se eu eu dei tivesse plantão continuado lá. em São Paulo, eu ia ficar em São Carlos. Eu trabalhei lá já alguns períodos e a cidade eu me encantei. A cidade gostosa, É, bonita, sim. organizada. Outra cidade também. Porque Tem a Ribeirão é parte uma cidade grande cultural. já, né? É uma Sim, cidade sim. maior. Agora, São Carlos não, ela tem o quê? É uma cidade média para grande, mas tem um quê de interior. É gostoso. São Carlos me encantou bastante quando eu fui. Então você ficava nessas idas e vindas, daqui, opa, chega, vou voltar para Estreito, vou voltar para a região. Foi isso, né? Sim, Família adorou, né? sim, foi mais pela família mesmo. E aí, é igual eu falo, a gente tem o seu momento para acontecer tudo, né? Hoje, realmente, a gente, depois de um tempo, a gente entende. Mas no começo eu ficava, meu Deus do céu, vou voltar para São Paulo. Aí depois você vai acostumando, você vai aprendendo, e é muito bom contribuir também com a nossa região, né? E a gente tem muita oportunidade de crescer, fazer novos amigos, novos contatos. Agora conta para nós, porque eu sei do que você exclamou, né? Porque eu sou formado lá, então, infelizmente, a gente pode falar que parece outro país, né? Porque a medicina lá é diferente da praticada aqui, tem vários motivos para explicar isso, né? E a própria população, a maneira de enxergar e cobrar isso da gente também é diferente, né? Bom, queria ouvir de você. Como é que foi então esse retorno após toda essa jornada, essa odisseia sua de formação, saindo de Estreito, Goiânia, Cursinho, Porto Franco, Porto Nacional, desculpa, faculdade, internato Santa Marcelina, residência desistida na Clínica Marília, Médica, depois residência concluída em Marília, depois sub em Ribeirão por 2 anos, depois ida e vinda trabalhando no mercado de trabalho Imperatriz, São Paulo. E aí, enfim, Estreito e região aqui de Araguaína, Balsas, essa região Tocantina, aqui, vamos chamar assim. sim. Como é que foi esse contraste do retorno? Eu falei, no começo foi muito difícil, né? Porque você tá acostumada, São Paulo tem tudo muito um protocolo para acontecer tudo. Então, você chega no lugar, tem que conhecer tudo como é que funciona, então isso acaba sendo um pouco desafiador. E a gente sabe que a nossa região é muito carente ainda, né? Questão de saúde pública, então precisa melhorar. A gente não tem, na nossa especialidade, neuro, fácil acesso, para entrar, para passar é muito tempo. Os exames, até exames básicos mesmo, hemograma, você sabe que é difícil conseguir no SUS rápido, né? Então, acho que tem muito a que melhorar. E isso vai acontecendo com novas políticas públicas, né? Que os novos profissionais vão chegando, vão tentando mudar. A gente vê que aqui em Araguaína, a medicina a gente consegue fazer, né? Mesmo com as nossas limitações, a gente consegue fazer um bom trabalho. É, conseguimos, mas ainda muito a melhorar, né? E o que você falou é Muito a importante, melhorar. porque assim, acho que assim, são dois elementos que eu vejo, você pode me corrigir aí da sua opinião. Primeiro é o cultural, o educacional da própria população, né? Porque se a população tem uma noção melhor do que deveria ser ou do que pode ser, ela acaba cobrando melhor. Então aqui também, infelizmente, acho que comparado com o sul-sudeste, né? A maneira do paciente se posicionar como paciente ainda aqui carece, né? Está muito abaixo do mínimo aceitável para um século XXI. Essa é a minha análise. E segundo, são as políticas públicas que, enfim, em teoria, dão a base da assistência à saúde, de saúde coletiva, e que, infelizmente, dada a região, o histórico, nós estamos ainda muito para trás, mas são pessoas como você,
que estão retornando aqui à, à área que te criou, vocês acabam naturalmente tendo colegas da geração de vocês que embrenharam numa área política, empresarial, e esse contato de vocês, esse grupo geracional, é que talvez vai ter a oportunidade de fato, ao assumir o manche, né, o controle de cada um na sua posição, seja política, seja diretor do hospital, seja o grande empreendedor de uma multinacional aqui ou de uma empresa grande que tem uma influência na região, que conseguem juntos, né, coadunar, convergir com o mesmo ideal e, naturalmente, lógico que não tem como dar saltos, mas degrau por Sim, degrau, promover melhorias e melhoras para todos, inclusive que vocês, nós mesmos vamos usufruir, porque a gente nunca sim, sabe quando pode acontecer um problema, um acidente, e a primeira assistência vai ser sempre no serviço público, né? E sim, coitado daquele empresário, daquele político que acha que consegue botar alguém num jatinho e levar para São Paulo e salvar. Às vezes tem que ser resolvido em 30 minutos no lugar mais sim. próximo, para poder estabilizar, né? Então, esse tipo de movimentação deve acontecer. Você, como é que você acha que esse é o caminho mesmo? Você sente essa dificuldade também, que eu coloquei aqui, população, educação, com a estrutura da região? Onde você coloca, talvez, ou esqueci de alguma coisa aqui que você consegue destacar pela sua experiência? Eu acho assim que quando a gente. Não é todo mundo que tem a oportunidade igual eu fui e vi como é que acontece as coisas lá e volta, né? Então, quando a gente sabe que existe, é diferente, né? Pra gente até saber cobrar mais, né? Então, eu acho que a experiência do pessoal que está chegando, que fez residência fora, o pessoal que está formando, vai tentando mudar um pouco essa estrutura aí. E a questão de política também, que é uma coisa que é fundamental para ter essa mudança, né? Que sozinho a gente não consegue. Mas eu vejo assim que Araguaína a gente está tendo esse caminho, né? Araguaína destoou frente É, à região aqui, né? Porque eu não e a gente conheço, mas virou falam que Araguaína, referência. isso, Araguaína era pior que Imperatriz, por exemplo, né? Que me comparam Aham. muito isso há 10 anos ou 15 anos atrás. E hoje Araguaína está em melhores condições que Imperatriz, né? É isso. Sim, sim, para ter a qualidade de vida, né? E aí, isso aí a gente vai tentando mudar. E como é que está a neurologia para cá? Hoje acho que você faz o eletroneuromiografia, né? Que é um exame Sim, que não é qualquer lugar que faz, né? Eu acho que, inclusive, acho que na região, alguém com formação e certificação no exame, acho que você, se não for a única, você deve ter mais uma pessoa que eu não conheço, talvez por Palma, não sei. Mas acho que aqui na região, Imperatriz, região do sul do Maranhão e aqui norte do Tocantins, só tem você. É isso mesmo, né? Acho que não tem nenhum outro colega que é certificado no exame e faz o exame. Ou tem mais eu alguém? não sei Palmas, né? Porque Palmas também cresceu bastante, né? Não sei como é que tá funcionando lá, mas na nossa região aqui, Araguaína, Balsas, Imperatriz, é muito carente, né? Então, é por isso que eu falo que a Araguaína tá na frente, que agora até pelo SUS a gente tá fazendo, né? Então, uma coisa que não tinha, o pessoal com convênio com o Hospital do Amor, no CE, tem esse acesso que facilita para as pessoas, né? Mas, assim, tem muito campo para neurologia na nossa região ainda. Para quem quiser vir, né, tem bastante área ainda para fazer. E esse exame aí, é um exame chatinho de fazer, hein? Vamos falar aí, É, é um exame você difícil, dá umas chatinho. agulhadas e dá um choquinho no povo aí, né? Mas conta um pouquinho do É, exame, qual que é o carro-chefe hoje? Ele é muito usado para qual doença? Vai um pouquinho, faz um resuminho do exame, porque tem aluno que nem sabe, né? Nunca ouviu falar, e porque não tem muitos roda na médicos neuro. que não sabem, assim, né, Então porque é um conta um exame pouquinho o que que é o distante nome do da. exame, como é que ele funciona, quanto tempo demora para fazer o exame desse, o que que dá para a gente depender do exame, o que a gente pode buscar nesse exame. Conta um pouquinho sobre o exame, porque eu acho que vai ajudar. Então, a eletroneuromiografia é o exame que estuda o sistema nervoso periférico, né? Então, a gente vai estudar a parte do nervo, do músculo, da junção entre o nervo e o músculo, da parte do corno anterior ali, da medula, né? E da parte de raízes. Então, a gente solicita esse exame geralmente quando tem um quadro de fraqueza, que não é central, né? Ou formigamento, alteração de sensibilidade.
E das principais causas é a neuropatia, né? Neuropatia periférica, síndrome do túnel do carpo, doença do neurônio motor, a miastenia graves, né? Que é uma disfunção da junção neuromuscular. Então, sempre quando você pensa em algo do sistema nervoso periférico, esse é um dos melhores exames para avaliar o sistema. E aí, para fazê-lo. Ah, outra coisa, quando vai solicitar, ele pode pedir de membros inferiores, membros superiores, Ah, porque você sempre tem que fazer um membro de correlação com o outro. Não dá para pedir para uma perna sim. só, não é isso? Como é que ele Não, o pede? exame, Ele pede do quê? Você faz, como é que tem que pedir? O exame sempre é comparativo, então, porque às vezes um valor que a gente tem uma tabela que é normal, mas esse valor pode alterar. Por exemplo, às vezes você tem 10 de um lado, mas o outro lado tem 20. Isso é uma assimetria. Então, isso a gente leva em conta. Então, o exame é comparativo, a gente pode fazer se os sintomas é só membros superiores, você pede os dois membros ou membros inferiores. Dependendo dos quadros, aí é 4 membros para a gente avaliar, por exemplo, uma neuropatia comprimento dependente, né? Para a gente avaliar, precisa dos 4 membros. É uma doença do neurônio motor, então a gente tem que fazer 4 membros e a região bulbar também, que são os segmentos. E miastenia, a gente tem que colocar que você quer um protocolo com estimulação repetitiva para o médico. E sempre escrever ali, né, o que que você está pensando, o que ajuda a gente, porque é um exame que ele isolado a gente não consegue. Tem que ter, tanto que a gente faz uma mini anamnese no exame, às vezes a gente pega e examina para ver se tem reflexo, é, como é que tá o grau de força, né? Porque às vezes o paciente não tem força nenhuma, mas o exame tá normal. A gente começa, tem algo ali, então a gente volta, vê o que que tá acontecendo, entendeu? Então, é um exame assim que a gente tem Demora que quanto tempo para analisar. fazer? Geralmente, depende muito do caso, né? Mas 30 a 40 minutos, dois Ah, membros. não é rápido, não. Não, e o Se exame, fosse ele os 4 membros, então mais de uma hora. é mais de uma hora. E aí você E tem que agulhar o paciente, ou seja, é um exame que tem dor, né? Assim, dor, assim, é, não é, incomoda um pouco, não é um exame passivo, sim, né? ele é dividido em duas partes. O estudo da condução, né? Que a gente vai dar um choquinho no nervo e vai pegar essa resposta. E a segunda parte é a parte que a gente estuda a parte muscular. Então a gente coloca uma agulha, mais ou menos no mesmo diâmetro de uma acupuntura, e pede para o paciente fazer a ativação. Então, a gente tem dividido em duas partes. E muito bem. E aí, com isso, a gente consegue estudar o neurônio periférico, né? E tentar entender o que tá, as doenças que estão acometendo. Então, você vê que é um exame demorado, Sim. não é um exame custoso para o paciente, porque eles tomam choquinho, tomam agulhar, não é um exame passivo, tipo uma ressonância que só deita lá e faz, né? Uhum. E tem que ter um sentido de fazer, não adianta pedir ele por pedir, né? Porque ele talvez ele por si Sim. só, Não normalmente ajuda, né? isoladamente ele não ajuda. Ele tem que Sim, estar dentro sempre de um contexto correlacionar o investigativo, né? quadro com a clínica, né? O exame com a clínica. Tá. Que às vezes a gente E pode achar uma alteração que não justifique o quadro do paciente ali, né? perfeito. E é um exame que depende do médico também lá, né, fazendo, né? Não dá Sim, para, tipo, assim, eu tô perguntando, pergunta assim, tipo o radiologista, que ele consegue receber o exame depois que alguém fez. Não, né? é um exame operador dependente, né? Igual ao ultrassom. Assim, porque depende muito de como é que tá os gráficos, como é que foi feita, a temperatura da pele, a distância que foi usada. Então, é difícil depois você avaliar o exame só com os gráficos. Então, o exame bem feito depende da pessoa que está fazendo. Por isso que não é um E exame até para assim. analisar depois, né? O exame. Quando a gente está em São Paulo, que a gente tem mais especialistas na área, consegue ver os gráficos lá. Agora, se a gente dá para um médico generalista ou até um neurologista que não entende tanto da parte neuromuscular, ele vai pelo que você escreveu, né? Porque é difícil analisar lá os gráficos, né? E naturalmente, por exemplo, eu mesmo não tenho nem Sim, competência para interpretar o exame. Eu sim, dependo totalmente da sua análise. sim, é isso No aí. caso desse Então exame. é uma Assim como responsabilidade que a gente tem também, né? podemos fazer o pareio com um eletrocefalograma, a mesma coisa. Apesar de saber como é que põe a exposição dupla banana, o que é esperado da parte occipital do olho, né?
o que que é uma crise, mas eu olhar um eletrocefalograma e interpretar, não consigo, porque tem Sim, várias isoladamente, né? nuances que o Sim, especialista nisso, né, que deve ter a competência. Podemos até citar aqui na região, aqui, alguém que formou até pela USP Ribeirão lá contigo, que é o doutor Eduardo Mariano, que é especializado na eletrocefalograma. sim, é, na Você é na neurofisiologia. eletroneurografia e ele no eletrocefalograma. Então, assim, Sim, a gente precisa dessas pessoas, né? Até para a gente conseguir um diagnóstico mais preciso. Bom, chegando aqui aos finalmente, Isa, obrigado. E aí, tu se arrepende de ter feito neuro? É isso mesmo? Você recomenda para essa meninada que está ouvindo a gente? É Não me neurologia? arrependo, eu sou apaixonada pela neurologia. Quem me acompanha sabe o tanto que eu gosto da minha área, o tanto que eu me dedico. Eu acho que é uma área assim espetacular e tem que gostar do que você faz, né? E eu amo o que eu faço. Ah, e E, a neuro. e todo E mundo que é, passa comigo eu tento convencer a fazer neurologia. mas esse convencimento acho que veio no ambiente, foi que nem aconteceu com você. Por isso que eu falo, você que reportou que você teve influência dessa monitoria, né? E Sim, depois no hospital. Então você vê a importância do ambiente que a gente está inserido. Porque esse ambiente ele muito. contamina a gente de qualquer maneira. Até tem uma teoria espírita que fala que é da egrégora, né? Então a egrégora seria essa carga energética de um ambiente. Então quando você acha que você vai modificar esse grupo, não, o grupo tem mais força que você. É esse grupo que vai te modificar. Isso é a ordem esperada, né? Então quando você vai sair, você foi inserida ali na monitoria. Inserida que eu digo por competência e por desejos, né? Mas assim, você se Sim, envolveu com a monitoria, foi influenciada. Você se envolveu no Santa Marcelina como interna, foi influenciada. E aí está o resultado hoje, graças a Deus, você se encontrou, está feliz, está sim, contribuindo porque é uma área desafiadora, né? A neurologia carece aí de profissionais e é uma área desafiadora, ainda mais porque quando a gente pega aqueles casos mais complexos, que desafiam até o próprio especialista, a gente sabe disso, a neurologia tem sim, esses casos, né? Até porque algumas doenças demoram tempo para poder fechar critérios de diagnóstico, e nesse delta T, do começo de um sintoma até você conseguir qualificar essa doença, às vezes gera uma angústia aí de meses, de anos, junto ao seu neurologista, para poder aí estar assistindo da melhor maneira o paciente, né? Então, sim. parabéns, Isa, aí pela sua missão, né? Que acaba sendo uma missão, né? E quer deixar algum recado? Você tem rede social? Tenho. Qual que é o seu? É, Hoje é o Insta, né? Todo mundo no Insta. doutora Isabela.neuro, e eu queria agradecer a oportunidade, né, o convite de compartilhar um pouco da minha trajetória, que eu tenho muito orgulho de onde eu cheguei, né? E dizer para o pessoal que está aí, que quer fazer residência, que quer estudar, que não pode desistir e ter força de vontade, né? Garra, dedicação, que todo mundo chega lá. E eu que agradeço a sua disponibilidade de horário e também parabenizar você, a sua família, com certeza você tem influência da sua família também, a todos os seus professores. Ver a profissional que você é hoje, a gente fica muito feliz e tem orgulho de estar ao lado de alguém da sua envergadura, mas ao Obrigada. mesmo tempo a gente sabe que isso não é um acaso, isso aí foi uma dedicação, um conjunto de obra e que sirva de exemplo para essa meninada hoje aí que carece, às vezes, de bons exemplos, porque hoje o chamariz está fácil na rede social, está fácil na internet, então os tais dos atalhos, né? Cativando, mostrando aí ganhos extraordinários com baixo investimento aí de estudo, criando atalhos ou criando manobras miraculosas, mas no real, né? A medicina, vamos falar assim, real, ela não é feita com esse extraordinário. Ela é feita de fundamentos, de base, de trabalho, de esforço, de frustrações, de superações, né? Que vão redundar, por exemplo, no caso aqui da doutora Isabela, que eu agradeço por ter compartilhado, e que serve para a gente entender que a Isabela, assim como outras Isabelas, são, na verdade, o normal, né? Assim, no normal no sentido, esse é o Sim. caminho que a É, maioria vai ter que trilhar, não tem atalho, né? Não tem não. um caminho perfeito e faz parte desses altos e baixos, mas redundando nessa Sim. excelência que é a doutora Isabela. Então, obrigado, doutora Ai, Isabela. Mais obrigada, uma eu que vez, agradeço, foi viu? um prazer conversar Prazer contigo, foi meu. até fora do ambiente de trabalho, que a gente acaba falando naturalmente A gente mais dentro do acaba ambiente de conhecendo trabalho. melhor, né? Exatamente, mas foi um prazer. Obrigado, viu? Foi com Deus. Obrigado eu. Até mais.